Olá, estamos de volta aqui, começando hoje o segundo bimestre da disciplina de Direito Trabalhista e Legislação Social para a turma do terceiro semestre do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Sagrada Família. Ainda no sistema de educação à distância, porque não estamos podendo ainda nos encontrar presencialmente. Esperamos que logo isso se resolva, mas também temos que saber que não vai ser tão fácil, pois ainda falta um bom tempo para o Brasil atingir o ponto mais crítico do combate à pandemia. Começando hoje, então, o segundo bimestre, destacando o seguinte. No primeiro bimestre, fazendo um rápido retrospecto, nós comentamos o que era a nossa disciplina, o que era o direito do trabalho e o direito previdenciário, lembrando que o direito previdenciário estamos tratando de forma mais superficial durante toda essa disciplina, porque o tempo exige mais do direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, vimos a divisão entre direito do trabalho coletivo e direito do trabalho individual, lembrando que o nosso enfoque é dentro do direito individual do trabalho, que trata das relações de trabalho. Dessas relações de trabalho, nós vimos alguns conceitos, mas a principal delas, que tratamos no nosso curso, é a relação de emprego. Dentro da relação de emprego, vimos os direitos, os princípios do direito do trabalho e como que surge a relação de emprego através do contrato. Estudamos o contrato de trabalho, que gera a relação de emprego, quanto à sua duração de prazo, determinado, indeterminado, o contrato de trabalho intermitente, as partes da relação de emprego, o conceito de empregador, com a ideia do grupo de empresas, sucessão de empresas ou de empregadores, o conceito de empregado, os 5 elementos fáticos jurídicos do que é o empregado. Essa foi a primeira parte do primeiro bimestre que tivemos. E a segunda parte do primeiro bimestre, nós tratamos da obrigação principal do empregador. Qual seja a principal obrigação do empregador? Pagar o salário. Então, estudamos o conceito de salário e o conceito de remuneração. As formas especiais de salário e as principais regras de proteção ao salário, enquanto destacando a prestação primordial do empregador. Começamos o segundo bimestre, então, verificando a contraprestação. Se a prestação do empregador é pagar o salário, a contraprestação do empregado é trabalhar. Ou, mais do que isto, a contraprestação do empregado é estar à disposição. Lembrando que o salário é pago não porque o empregado trabalha, mas sim porque o empregado está à disposição. E ele trabalha por estar à disposição. Então, lembrando isso, se a obrigação do empregado é trabalhar, ou estar à disposição, levando em consideração que o direito do trabalho é um ramo do direito privado e as obrigações das partes estão estabelecidas no acordo que elas fazem. Quando a gente fala em estar à disposição, como estar à disposição depende do contrato, o direito do trabalho não diz quanto que o empregado deve estar à disposição ou quanto ele deve trabalhar, e sim quais os limites dessa disposição. Mesma coisa o salário. Veja, quem decide o salário são as partes, é o contrato de trabalho, desde que respeitadas algumas regras de proteção. Posso pagar o que eu quiser e o que o empregado aceite,
desde que respeite o salário mínimo, desde que respeite o piso, desde que seja intangível o salário, que não tenha redução, que tenha equiparação salarial, periodicidade e prazo dentro da lei, né? As regras que estabelecem em caso de ausência de prova ou ausência de acordo. Então, por isso, estabelecemos o direito do trabalho, coloca os limites a esta vontade das partes. Quando falamos em duração do trabalho, quando falamos em tempo à disposição, a mesma coisa. O direito do trabalho vai colocar o quê? Os limites aos ajustes das partes. Limites. Então, o primeiro tema que a gente coloca é jornada de trabalho. Eu estou encaminhando para vocês, se não hoje, logo mais, o PDF do que nós vamos tratar aqui, né? E o primeiro de todos, nós vamos colocar jornada, que é o tema central quando falamos nesta questão da disposição do empregado ao empregador. O que é jornada? Para que serve jornada? Né? Então, jornada de trabalho, né? Nós podemos aqui, citando o professor Amaury Mascaro Nascimento, jornada é medida do tempo de trabalho. A jornada, como medida do tempo de trabalho, é o estudo dos critérios básicos destinados a esse fim, a saber, o que é e o que não é incluído no tempo do trabalho. O tempo efetivamente trabalhado, o tempo à disposição do empregador, o tempo in itinere e os intervalos para descanso ou alimentação. Fecha aspas. Repetindo, jornada como medida do tempo de trabalho é o estudo dos critérios básicos destinados a esse fim, a saber, o que é e o que não é incluído no tempo do trabalho. O tempo efetivamente trabalhado, o tempo à disposição do empregador, o tempo in itinere e os intervalos para descanso ou alimentação. Aqui já podemos falar, então, que nós falamos que o empregado está apresentando a sua contraprestação quando ele está em jornada. Independente aqui de for uma jornada ordinária ou jornada extraordinária. Aqui nós estamos estabelecendo quando que o empregado está à jornada. Depois, quando falarmos em limitação de jornada, nós vamos dividir essa jornada em ordinária ou extraordinária, que para fins de pagamento das horas extraordinárias, para compensação e tudo, né? Mas então, quando que o empregado está em jornada? Quando que ele está, nos termos nós vamos ver do artigo 4º, em efetivo serviço, que não é necessariamente efetivamente trabalhando. 3 critérios. Primeiro, tempo efetivamente trabalhado. Segundo critério, tempo à disposição. E o terceiro critério, que poderia ser utilizado em tese, é o tempo de trajeto. In itinere, uma expressão latina, significa o tempo que ele está no trajeto, está no itinerário. E também, eventualmente, a gente vai estudar para frente algumas situações em que mesmo os intervalos ele estaria em jornada ou não. Critério básico, critério fundamental para saber se o empregado está em jornada. Lembrando que se o trabalhador recebe o salário por estar subordinado ao contrato de trabalho e não por estar necessariamente trabalhando, nós já estudamos isso bastante no primeiro bimestre, que o empregador não paga o salário porque o empregado está trabalhando, e sim porque ele está subordinado. Aliás, este é o critério fundamental para a determinação do que é o empregado e de como é a relação do emprego, a subordinação. O empregado é um trabalhador subordinado. Então, lembrando disso, a gente já pode pensar que o critério básico para dizer se é jornada é quando ele está subordinado ao empregador, né? E, de fato, o artigo 4º da CLT, né? Vou ler para vocês aqui, né?
o artigo 4º da CLT, ele fala especificamente que considera-se de efetivo serviço o tempo em que o empregado está subordinado. Então eu vou passar aqui, inclusive, o artigo 4º da CLT, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressamente consignada. Ou seja, o próprio artigo 4º, embora ele use o termo trabalho efetivo, né, serviço efetivo, ele fala que serviço efetivo não é o serviço ou o tempo que ele está efetivamente trabalhando. Não, é o tempo que ele está aguardando ou executando ordens. É este tempo que ele é considerado empregado. Então imaginemos a seguinte hipótese, o seguinte exemplo. O trabalhador trabalha de balconista. Efetivamente trabalhando, ele estará quando estiver atendendo um cliente. Caso contrário, digamos que ele não tenha outra obrigação a não ser atender o cliente. Pode ser que ele tenha obrigações de arrumar a prateleira. Mas vamos imaginar a hipótese que ele só trabalha ali no balcão atendendo o cliente. Ele fica 8 horas por dia ali. Em tese, se não entrar nenhum cliente e a única obrigação dele é atender o cliente, efetivamente ele não estava executando nenhuma ordem, porque a ordem dele é atender o cliente. Mas ele estava aguardando ordens, estava aguardando um cliente. Também vamos imaginar uma outra hipótese. A pessoa trabalha como motorista da empresa. A função dele, olha, cada vez que precisarem de motorista, chamo você e você vai levar alguém para trabalhar. Durante o dia, ele vai fazer 5 corridas. Nas 8 horas, ele acabou executando ordens, recebeu ordens durante 4 horas. As outras 4 horas ele ficou ali, esperando ser chamado. Ele não vai receber apenas pelo período que ele estava trabalhando. Ele vai receber pelo período em que ele estava aguardando ordens também. Pensemos agora na questão bem atual da pandemia, né? Depois nós podemos para frente, inclusive, falar em algumas situações especiais, transitórias, das medidas provisórias, a 927, a 936, a 946, né? Agora em abril houveram várias que falam também sobre interrupção, suspensão do contrato de trabalho. Quem sabe quando a gente chegar nesse momento do nosso estudo, não sei como que vai estar lá a situação, se essas medidas provisórias ainda estarão vigentes ou não, se serão convertidas em lei ou não, né? Mas não vamos tratar para frente. Mas imaginemos a possibilidade agora, não a possibilidade do que está acontecendo agora, que muitos empregadores dispensaram seus empregados, ou por determinação das autoridades estaduais ou municipais, ou alguns empregadores até por conta. Olha, o empregador diz, eu vou dispensar você por causa da pandemia. Por que o empregado não está trabalhando? Porque foi dispensado pelo seu empregador, né? Ou por determinação superior, ou por determinação do próprio empregador. Mas o fato é que o empregado está à disposição. Então ele tem direito a receber o salário. As escolas não estão funcionando porque existem determinações municipais e estaduais. Se as escolas não estão funcionando, o empregador poderia, em tese, determinar o trabalho, o teletrabalho, o trabalho em casa, ou para usar o termo em inglês, que tem gente que adora isso, o home office, né? Nós mesmos, professores da faculdade, não fomos dispensados do trabalho. Nós temos que continuar trabalhando, aplicando prova,
estando à disposição de vocês nas teleaulas, né? Alguns, eu não sei os outros, eu particularmente gravo antes na plataforma YouTube para depois postar lá no Moodle, né? Até porque no começo nós percebemos que demorava ali para fazer o contato, estabelecer esta conexão. Mas poderíamos, em tese, abrir ali o Moodle e naquele horário de aula estar apresentando a aula. Eu prefiro gravar antes, posto no momento da aula, hoje às 20h35, e fico ali online para eventuais esclarecimentos ou conversas com vocês, né? Mas nós estamos aguardando ordens, nós estamos executando ordens, estamos recebendo salário, portanto, falando nós, professores da FASF, porque estamos efetivamente nos horários de aula trabalhando ou então gravando aulas. Agora imaginemos as escolas onde não está havendo este teletrabalho. Vamos pegar o exemplo das escolas do município de Ponta Grossa, né, da educação básica, do ensino fundamental, que não estão trabalhando por determinação das autoridades municipais, mas não estão trabalhando, mas estão à disposição. Os professores do município, todos estão recebendo os seus salários normalmente, porque estão à disposição, estão subordinados, não estão trabalhando porque o município não está cobrando esse serviço. Não só no caso dos professores, usando aqui o exemplo ainda do município de Ponta Grossa, mas uma boa parte dos servidores municipais está recebendo sem trabalhar, porque a ordem é não trabalhar. Diferente, por exemplo, dos servidores da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, a guarda municipal, a autarquia de trânsito, são serviços considerados essenciais. Os serviços administrativos que têm que continuar dando a retaguarda, esses estão à disposição, executando ordens. E aqueles que estão à disposição, aguardando ordens em casa, estão do mesmo jeito recebendo, sem diferença nenhuma. Porque não se recebe o salário não é um ganho, né? Perdão pela palavra ganho. Não se recebe o salário por estar trabalhando, executando ordens, isso sim por estar aguardando ordens ou executando, ou à disposição. Então, é este o critério. Não é o efetivamente trabalhado à disposição. E o tempo in itinere, o tempo de trajeto, aquele período em que o trabalhador está se deslocando para trabalhar. Vamos pegar aqui o artigo, o parágrafo 2º da CLT, né? Parágrafo 2º do artigo 58. O tempo despendido pelo empregador desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador, né? Aqui houve uma diferença, é interessante destacar isto, porque vocês podem olhar, fazer uma pesquisa no Google, ou uma pesquisa em até outras aulas minhas nos anos passados, ou alguns materiais mais antigos, que vão ver. Não, mas aquele tempo de trajeto, onde o empregado estava dentro do veículo fornecido pelo empregador, né, num local que não tinha transporte público, aquele tempo não contava como tempo de serviço? Até dia 10 de novembro de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.467 de 2017, era diferente. Qual que era a regra naquela época? O tempo de trajeto não integrava. Porém, se fosse local de difícil acesso ou não servido por transporte coletivo público e fornecido pelo empregador, quando acontecia essas duas coisas. Primeira,
local de difícil acesso ou não servido por transporte público coletivo. Primeira opção, situação. E segunda, quando o transporte fosse fornecido pelo empregador, nessas hipóteses, o tempo, ou nesta hipótese, né, quando acontecia as duas coisas, o tempo de trajeto era considerado à disposição do empregador. Considerava-se como em jornada. Então imagina a hipótese, levava 1 hora para ir para o trabalho e outra hora para voltar, no trajeto que não era servido. Ele trabalhava 8 horas por dia. Como é que era dividido essas 8 horas? 1 hora indo, 1 hora voltando e 6 horas ali no posto de trabalho, né? Isso agora virou história, porque agora está muito claro pela reforma que este tempo de trajeto, caminhando, transporte coletivo, fornecido pelo empregador, fornecido por terceiro, em veículo próprio do empregado, bicicleta, moto, Fusca, Kombi, ônibus, o que quer que seja, este tempo não é considerado de jornada. Portanto, este tempo não é remunerado pelo empregador. Não há uma contraprestação do empregador, porque não é se considerado prestação do empregado. E aqui merecemos um parênteses, como eu falei agora há pouco, a gente fala alguma coisa de direito previdenciário. Mas, por que quando acontece um acidente de trajeto, o INSS considera acidente de trabalho? O termo acidente de trabalho para fins previdenciários, na relação existente entre o segurado e o INSS, lembrando que o empregado, por ser empregado, ele é segurado obrigatório do INSS. Todo mundo que é empregado, ele é subordinado ao empregador, a relação empregado-empregador, relação de direito privado. Ele também é segurado obrigatório do INSS, a relação de direito público, né? Como segurado nessa relação de direito público, onde o empregado tem uma obrigação, o segurado tem uma obrigação, qual é? Contribuir. Daí a obrigação dele não é estar à disposição do INSS, a obrigação dele é contribuir. E esta contribuição é feita através do desconto dos seus salários. Lembrando que não se pode efetuar desconto nenhum no salário, a não ser aqueles descontos de lei. Um dos descontos de lei é a contribuição do INSS. O empregado tem a obrigação de pagar a contribuição. Assim como o empregador, pelo fato de ser empregador, também tem a obrigação de pagar a contribuição. E qual que é a contraprestação do INSS? Prestação do empregado, contribuir. E a contraprestação do INSS é pagar ao empregado um benefício, que seria parecido com aquele prêmio do seguro privado. Imagina o seguro devido, seguro de acidente pessoal, seguro de responsabilidade civil, seguro que a gente faz do carro da gente. Então, a prestação do trabalhador, contribuir. Prestação do INSS, pagar o benefício. Quais os benefícios que o INSS paga? Aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, auxílio reclusão. Todos estes benefícios, não é que o INSS dá esse dinheiro para o empregado. Não é que o governo paga esse valor para o empregado com os dinheiros dos cofres públicos. Não, é uma contraprestação. Aliás, lá no começo do nosso curso, dessa disciplina nossa, eu já devo ter comentado com vocês, por exemplo, que que a gente ouve muito, ouve e lê muito em rede social. Eu acho errado pagar auxílio reclusão. Devia pegar esse dinheiro e pagar o dinheiro para a vítima. Mas o auxílio reclusão não é pago pelo governo a quem está preso. Ele é pago, é um benefício pago para os dependentes do segurado que pagou para aquilo, né? Pois bem, existem alguns benefícios previdenciários
que são ligados ao chamado acidente de trabalho, que é um termo previdenciário, não é um termo do direito do trabalho. Né? O que é acidente de trabalho? É algum evento que impossibilita o empregado de estar trabalhando, consequentemente recebendo salário, ou que gera uma diminuição na sua capacidade laborativa. Então, lembrando que o INSS é uma grande seguradora. Eu sofro um acidente de trabalho e, em virtude desse acidente de trabalho, eu não posso trabalhar durante 6 meses. Né? Se durante 6 meses eu não vou poder trabalhar, se durante 6 meses eu não estarei à disposição do meu empregador, o meu empregador não vai ter direito, não vai ter obrigação de pagar o meu salário. O salário é contraprestação pelo fato do empregado estar à disposição. Se o empregado não está à disposição durante 6 meses, ele não vai estar recebendo salário. Né? Então, é um evento que exige a contraprestação do INSS, que é um benefício. E o nome desse benefício é acidente de trabalho. Assim como temos o auxílio acidente. O auxílio acidente é quando, em virtude do acidente de trabalho, o empregado diminui a sua capacidade ou precisa de um valor a mais para compensar. Ele teve uma sequela, ele perdeu o movimento, diminuiu a capacidade dele, então o INSS vai pagar para ele esse auxílio acidentário. Então é importante saber então o que é o acidente de trabalho. E para o INSS, o acidente de trabalho é tanto aquele evento que acontece durante o período em que o empregado está em jornada. Quando que ele está em jornada de trabalho mesmo? Para direito de trabalho? Aguardando ou executando ordens. Acontece um evento e ele sofre um acidente. Isso é acidente de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho aquelas doenças ocupacionais que decorrem do fato dele estar em jornada. Imagine que ele, em virtude do trabalho dele, em um ambiente muito barulhento, ele acaba perdendo parte, ou perdendo a sua audição, ou parte da audição. É uma doença relacionada ao trabalho, ao período em que ele estava em jornada. Então, esses dois tipos de acidente de trabalho, nós podemos dizer que ele é acidente de trabalho, são acidentes de trabalho para fins previdenciários, porque a lei previdenciária assim considera, e também para efeitos trabalhistas. Afinal de contas, ele se acidentou durante a jornada de trabalho dele ou em virtude da jornada de trabalho dele. Então, são acidentes de trabalho para fins previdenciários e para fins trabalhistas também. Né? Resta saber se há ou não há responsabilização do empregador por esse acidente. Né? Ainda é um outro tema, podemos até conversar em um outro momento, né? Se o empregador tem ou não tem a obrigação de pagar algum tipo de reparação ao empregado pelo acidente de trabalho, destacando que, regra geral, o empregador só é obrigado a pagar uma reparação, regra geral, quando existe culpa. O empregador teve culpa naquele acidente de trabalho. Imagine que não tomou cuidado, deixou um fio elétrico solto, não tomou as medidas necessárias para cuidar da saúde, mas esse é outro assunto. Mas a lei previdenciária considera ainda um outro tipo de acidente de trabalho, que é aquele período em que o empregado está indo ou vindo trabalhar. Espera aí, vocês vão poder pensar, eu escutei um monte de gente falando, recebi um monte de notícia do WhatsApp de que esse tempo de trajeto não era mais considerado acidente de trabalho. Que esse período, esse acidente, o empregado está indo para o serviço, voltando do serviço. Transporte público, nada a ver com o empregador. Sofre um assalto, um acidente de ônibus, um acidente de carro, tropica, tropica na rua, machuca, quebra a perna. Eu escutei falar que esse tempo não era mais considerado acidente de trabalho. E de fato, até esses dias atrás deixou de ser. O governo federal publicou uma medida provisória,
a medida provisória 905 de 2019, lá em novembro de 2019, dizendo que este período de trajeto, que já não era considerado mais jornada de trabalho, lembro que o tempo de trajeto desde 2017, novembro, não era considerado mais jornada de trabalho, esse tempo também não seria considerado, o acidente ocorrido nesse tempo de trajeto também não seria mais considerado acidente de trabalho para fins previdenciários. Portanto, o empregado que sofresse o acidente, ou que sofreu um acidente em janeiro, em fevereiro, em março, né? Este empregado que sofreu um acidente de trajeto, aquilo não era considerado acidente de trabalho, né? Portanto, vamos imaginar o exemplo, que o empregado tinha menos de 12 meses de contribuição para o INSS e sofreu um acidente e ficou incapacitado para trabalhar. Por ser acidente de trabalho, não tem carência. Então, antes da medida provisória 905/2019, quando ele sofresse um acidente, ele ia receber o benefício previdenciário normalmente. Durante a vigência da medida provisória 905/2019, esse trabalhador que sofreu um acidente, como não era acidente de trabalho, se ele não tivesse o mínimo de contribuições previdenciárias e ficasse 6 meses sem trabalhar, ia ficar 6 meses sem receber. Porque ele não teria direito ao auxílio doença acidentário, porque não era acidente de trabalho. E não teria direito ao auxílio doença, porque ele não tinha contribuição. A mesma situação daquele que não pôde mais trabalhar. Aposentadoria por invalidez. É um nome horrível, mas a lei usa esse termo. Se a pessoa se aposenta por invalidez e não tem ainda o mínimo de contribuições, aliás, se ele não pode trabalhar, né? E não tem o mínimo de contribuições, ele não vai poder se aposentar. Né? Imagine alguém com 20 anos de trabalho, sofre um acidente, nunca mais vai poder trabalhar na vida. Não vai poder se aposentar também. A não ser que seja acidente de trabalho. Olha a diferença que dá se for considerado o tempo de trajeto ou não como acidente de trabalho. Pois bem, antes da MP 905 era considerado. Durante a MP 905 isso deixou de ser considerado acidente de trabalho. Mas a medida provisória, como o próprio nome indica, ela é provisória. Ela vale por 120 dias apenas. Neste período, ela deve ser aprovada pelo Congresso Nacional ou, e se transformar em lei, ou se não for aprovada, deixa de ter validade. O Congresso Nacional são 2 casas, lembre, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pois bem, essa medida provisória 905/2019, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Os deputados aprovaram ela. Mas para virar lei, ela tinha que ir para o Senado e depois, se tivesse modificações ou não nas 2 casas, voltar para a sanção do presidente. Chegou no Senado, até pelo fato do momento ser um momento diferente, a oposição convenceu o presidente do Senado de não colocar ela para votação. Até porque essa medida provisória, ela criou uma série de alterações na legislação trabalhista, retirou um monte de direitos gerais, modificou a questão do descanso semanal moderado, criou o contrato verde-amarelo, que é uma espécie de contrato para os trabalhadores mais novos e também para os mais velhos, um contrato com vários direitos retirados. E também alterou umas questões de direito previdenciário, alterando a forma da contribuição para esse contrato verde-amarelo. E essa medida provisória falou que este tempo de trajeto não era, o acidente desse tempo de trajeto não era considerado mais acidente de trabalho. Porém, como a medida provisória não foi votada em tempo,
era, para dizer um termo assim bem popular, caducou. Ela perdeu a validade. Então, hoje, volta a ser o que era antes de novembro. O acidente ocorrido no trajeto é considerado acidente de trabalho, embora não seja considerado jornada de trabalho, né? É importante lembrar isso, porque houve esta diferença, que vigorou por pouco tempo. Que bom até que neste momento aqui que nós estamos tratando desse assunto, nós já estamos numa situação atualmente consolidada. Senão eu ia ter que falar tudo isso que falei para vocês e falar só que está dependendo da medida provisória de ser votado. Embora nós sabemos que o governo pode fazer de volta a medida provisória, criando o contrato verde e amarelo e reeditando todas aquelas normas, inclusive retirando o acidente de trajeto como acidente de trabalho para fins previdenciários. Sinceramente, né, eu espero que isso não aconteça por esses fatores que eu comentei com vocês, do quanto vários trabalhadores, enquanto segurados, poderão ter prejuízos em suas vidas por deixar de ser considerado esse acidente como acidente de trabalho, né? Aqui, né, esclarecido o que é jornada de trabalho, quando que é considerado jornada de trabalho, fazendo esse parênteses que acabou sendo um pouco longo do acidente de trabalho para fins previdenciários, que não é jornada, mas é considerado acidente de trabalho apenas para fins previdenciários. Vamos para o primeiro tema, a partir de jornada. Já sabemos o que é jornada. Como nós já sabemos o que é jornada, e o empregado recebe por estar em jornada, é esta a regra, porque ele está em jornada quando ele está aguardando, executando ordens. Então ele recebe o salário por estar subordinado, aguardando, executando ordens. Depois nós vamos ver que ele recebe alguns salários mesmo sem estar aguardando, executando ordem, que é o período de descanso semanal remunerado, férias, né? São os períodos de interrupção do contrato. Mas a regra é que ele recebe quando está aguardando, executando ordens. Quem estabelece a jornada? Quem estabelece a quantidade de tempo que o trabalhador estará em jornada? É o contrato de trabalho. É o acordo entre empregado e empregador. É a vontade das partes que estabelece. Se a minha jornada será de 1, 2, 3 horas por dia, 20, 30, 40, 27, 41, 42, 44 horas por semana. A vontade das partes. Liberdade. Liberdade total? Não. Como já falamos várias vezes, o direito do trabalho, basicamente, ele estabelece limites a esta vontade. Por isso que o direito do trabalho, nós temos, inclusive, no livro, estou me lembrando agora, do professor Amaury Mascaro Nascimento, me lembro lá, quando eu era estudante de Direito, que ele tinha um tema, falava limite mínimo, conteúdo mínimo do contrato de trabalho. Então a lei estabelece o mínimo que deve ter. Se é o mínimo que deve ter, a lei estabelece qual o limite da vontade das partes. E um dos primeiros limites, um dos mais importantes, aliás, se vocês lembrarem da nossa aula de História do Direito do Trabalho, quando eu comentei com vocês a respeito do período imediatamente anterior ao surgimento do direito do trabalho, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, quando falamos do fator social, a questão social, que era o trabalho exercido em condições subhumanas, trabalhando 14, 16 horas por dia. Uma das primeiras conquistas do direito do trabalho
ou dos trabalhadores foi isso, limite da jornada. Podemos trabalhar, mas dentro de um limite. Quanto tempo? Podemos combinar o que for. Princípio da liberdade entre empregado e empregador, embora o empregador, por ser o dono, por ser o titular da empresa, é claro que ele tem um poder maior de negociação, e é justamente por ele ter esse poder maior de impor a sua vontade, é que surgiu o direito do trabalho. Basicamente para isso, impor limites ao poder de negociação e limites ao poder econômico. Basicamente é isso que o direito do trabalho faz em toda a sua existência, colocar limites. O trabalho do empregado, o resultado do trabalho do empregado é apropriado pelo empregador. É esta a base da relação de trabalho, mas com certo limite, né? Por isso a limitação de jornada é muito importante, né? Quais os limites dessa jornada? E aqui, antes de falar sobre os limites, lembrando, quando eu comecei a falar para vocês, jornada é aquele tempo que está à disposição. Então nós podemos dividir essa jornada em jornada ordinária e jornada extraordinária. Jornada ordinária é aquela que está dentro dos limites. É jornada normal de trabalho. A jornada dentro daqueles limites estabelecidos. O que passa desses limites continua sendo jornada, mas nós dizemos que é uma jornada extraordinária, uma jornada extra-normal, uma jornada que vai além dos limites. Mas não é que o trabalhador está em duas jornadas, é uma jornada só. Só que nós dividimos essa jornada em duas partes, a parte ordinária e a parte extraordinária. Então vamos pegar um trabalhador que determinado dia ficou à disposição 10 horas do seu tempo à disposição do empregador. Qual foi a jornada dele desse dia? A jornada foi de 10 horas. Se eu perguntar para vocês, ficou 10 horas aguardando ou executando ordens. Qual foi a jornada dele? A jornada foi de 10 horas. Se eu perguntar para vocês, qual foi a jornada ordinária? A jornada ordinária foi 8. E qual foi a jornada extraordinária? A jornada extraordinária foi 2, levando em consideração que o limite era de 8. Tá certo? Então, antes de começar esses limites, lembrando, jornada ordinária ou extraordinária é uma divisão da jornada para saber o que está dentro dos limites e o que está fora dos limites. Esta limitação de jornada, nós podemos dividir ela em 3 tipos. As limitações constitucionais, infraconstitucionais ou legais e as limitações convencionais. Então vamos pegar aqui a limitação constitucional da jornada. A Constituição Federal do Brasil, ela também coloca lá no artigo 7º, aquele mesmo artigo que lá no primeiro dia de aula eu até sugeri para vocês lerem, né? O artigo 7º, que fala dos direitos constitucionais dos trabalhadores. A maior parte está ali em termos de direito individual do trabalho. Depois o artigo 8º, os outros artigos falam também em direitos coletivos, mas a maior parte dos direitos do direito individual do trabalho, dos direitos das regras, estão ali no artigo 7º. Né? O artigo 7º da Constituição Federal, ela cria 2 tipos de limites. O limite para a jornada normal, lá no inciso 13, e para a jornada especial do trabalho. Então, a jornada normal, regra geral, os trabalhadores no Brasil, pela Constituição, não podem trabalhar mais do que 8 horas diárias e 44 horas semanais. E aqui, lembrando que tanto a Constituição quanto a lei também, a gente vai ver daqui a pouco, não existe limite mensal.
Existe limite diário e semanal, né? Aqui, quando a gente fez aqueles exercícios, eu comentei com alguns, inclusive, lá no Moodle, que falava, mas 220 horas, 200 horas. O trabalhador não é contratado para trabalhar 220 por mês, ou 200 por mês, ou 180 por mês, ou 150 por mês. Nós vamos ver que, eventualmente, ele pode receber por 220, por 200, ou por 180, por 150, por 100, 120, enfim. Ele pode receber, mas ele não é contratado para trabalhar essas jornadas mensais. Ele trabalha ou está à disposição em jornada diária e semanal. Então, quando eu coloco que a Constituição Federal, na jornada normal, estabelece que deve ser no máximo 8 horas por dia e 44 por semana, não significa que ele vai receber 8 por dia ou vai receber 44 por semana. Significa que ele estará à disposição, aguardando ou executando ordens, 8 horas por dia e 44 por semana. Estas 8 horas por dia e 44 por semana, e aqui é importante já antecipar isso, em quantos dias por semana? Ora, a semana tem 7 dias. Começa no domingo e acaba no sábado. Para fins trabalhistas, no descanso semanal, a gente vai ver que ela começa na segunda e acaba no domingo. Neste período de 7 dias, o trabalhador tem que trabalhar no máximo 44 horas. Como ele tem direito a um dia de descanso, o descanso semanal remunerado, que é um dia que ele recebe, mas não trabalha, e por isso já estou mostrando a vocês que ele não ganha durante 40, não ganha, a palavra ganha errado. Ele não recebe salário por 44 horas. Ele recebe salário por, imagina alguém que trabalha 44 horas por semana, ele vai receber o salário por 44, 61 horas. Você vai pegar lá 44, perdão, eu vou fazer uma conta aqui rapidinho, podia ter feito antes. 44 divididos por 6 vezes 7. Ele vai estar à disposição do empregador durante 44 horas por semana. Mas ele vai receber efetivamente por 51 horas e 40 minutos. Vai trabalhar 44, mas vai receber como salário 51 horas e 33, não é 40, é 20 minutos, perdão. Vai receber 51 horas e 20 minutos de salário, porque ele recebe não só pelas horas trabalhadas, pelas horas de jornada, mas recebe também pelo descanso semanal remunerado, né? Consequentemente, se ele for trabalhar durante 6 dias por semana, vamos fazer a conta, né? Se eu pegar 44 horas divididos por 6 dias, ele vai trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia. Ou ele pode trabalhar 8 horas de segunda a sexta e 4 no sábado. 8 horas de segunda a sábado, com exceção da quarta, que ele possa trabalhar 4 horas. Pode trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia, de segunda a sábado, né? Desde que respeite esses dois limites. Não passe de 8 por dia e não passe de 44 por semana, né? Eu já comentei com vocês a respeito do sábado. O sábado é um dia útil, é um dia que pode haver trabalho, né? A não ser que no contrato entre eles resolva não vai ter trabalho, né? Ah, professor, mas eu conheço alguém que trabalha 9 horas por dia, de segunda a quinta e 8 horas no sábado. Ele está respeitando o limite de jornada? Não está. Ele está respeitando as 44. Mas de segunda a quinta, ele não está respeitando as 8.
significa que ele está trabalhando em jornada extraordinária de segunda a quinta? É uma jornada extraordinária. Ah, mas então ele devia receber? Aí nós vamos falar sobre compensação de jornada, mas isso lá para frente do nosso curso, né? Quem sabe até já presencialmente, espero, né? Sinceramente, que esse momento seja vencido antes. Nós vamos falar que existem alguns casos que a jornada extraordinária não será paga porque ela poderá ser compensada. É outra situação. Mas nesse momento vamos destacar, né? 9 horas na segunda, 9 na terça, 9 na quarta, 9 na quinta, e está extrapolando a jornada de 8 horas, sim. Poderá ser paga ou não, como regra, vamos dizer que vai ser paga. Em alguns casos ela não será paga, né? Mas está extrapolando. Então, 8 por dia, 44 por semana. A Constituição também prevê uma jornada especial, né? Que são as chamadas, né? O que diz lá o inciso 14, a normal no inciso 13, a especial no inciso 14. A duração de 6 horas, né? É a jornada normal para os turnos que, sem solução de continuidade, se sucedem, substituindo-se do mesmo ponto de trabalho, né? Essa é a jornada segundo nós temos lá o Valentim Carrion. Vamos ver o que diz aqui exatamente, né? É o artigo 7º, inciso 14. Turnos de revezamento. O que é o turno de revezamento? Num dia o trabalhador trabalha de manhã, no outro dia ele trabalha à tarde, no outro dia ele trabalha de madrugada, trabalha à noite. Mas que não seja dia a dia, numa semana de manhã, noutra semana à tarde. E até que seja no mês, pelo menos eu tenho acompanhado, e existe uma posição da jurisprudência, é que se esse revezamento se dá mês. No mês ele trabalha de manhã, no outro mês ele trabalha de tarde, né? Então, mudando todo dia, mudando toda semana, ou mudando de mês em mês. O que a Constituição pensa nesse caso? Né? Qual que é a ideia do Constituinte? É lógico que o nosso chamado relógio biológico, imagine você trabalhando um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite, um dia de madrugada, ou uma semana de manhã, uma semana à tarde, o teu organismo não consegue se acostumar com aquilo, né? É por isso que eu falei para vocês que eu já vi muitas decisões, inclusive no meu trabalho como advogado, dizendo que isso também se aplica mês a mês. Há quem defenda que se for de mês em mês não seria considerado, né? Mas a maior parte das decisões tem sido nesse sentido. Seria um serviço mais desgastante. E por ser mais desgastante, a Constituição diz que este período, esta jornada, não pode ser mais do que 6 horas por dia. A Constituição não fala 6 horas por dia e tantas por semana. Veja, quando ela fala em 8 horas, na jornada normal, é 8 por dia e 44 por semana. E ela fala isso por quê? Porque se eu trabalhar 8 horas por dia em 6 dias por semana, seria 48. Que antes da Constituição de 88 é assim que funcionava. O limite era 48 horas por semana, porque era 8, a lei já falava que era 8, e era 6 dias, era 48. A Constituição Federal limitou a 44. Por isso que ela fala 8 por dia e 44 por semana. Na jornada especial, ela não fala da jornada semanal. Fala 6 horas por dia. Consequentemente, qual que é a jornada semanal? Ora, 6 por dia. Como pode haver trabalho em 6 horas, em 6 dias da semana, a jornada máxima é 36. A Constituição não fala 6 por dia e 36 por semana. 6 por dia. Mas, como pode haver trabalho em 6 dias por semana, quem trabalha em turnos de revezamento pode trabalhar 6 por dia e 36 por semana. Essas são as limitações constitucionais. Mas existem limites também em outras leis, né? A CLT, como já falei para vocês, não tem limite semanal, diz limite diário, 8 horas por dia. Se eu passar 8 horas por dia, 6 seria 48, mas não é 48 porque a Constituição nesse ponto modificou. Então a jornada normal é 8 por dia e 44 por dia também na CLT. Algumas atividades, a lei entendeu que a jornada tem que ser menor, né? Podemos até falar que algumas foi
um benefício que deram para alguma categoria. Outros é uma necessidade que a lei reconheceu por questão do desgaste maior, né? Enfim, o legislador infraconstitucional, né? Não constituinte, outras leis estabeleceram que eventualmente não, que algumas atividades tinham que trabalhar menos do que essas 8 horas e 44 semanais. Vou dar os exemplos para vocês aqui. Advogados. Os advogados, né? A lei fala, a lei do estatuto da ordem, né? A lei da advocacia, que a não ser que o advogado tenha dedicação exclusiva ou uma previsão diferente em acordo ou convenção coletiva, ele vai trabalhar 20 horas semanais. 20 horas semanais. Se eu for dividir isso em 5 dias por semana, daria 4 horas por dia. Se eu for dividir isso em 6 dias por semana, 3 horas e pouco. Né? Posso trabalhar também 2 dias, 8 horas e um dia, 4. Né? Estou respeitando as 20 semanais. Jornalistas e músicos, 5 horas por dia. Telefonistas trabalham 6 horas por dia, no máximo. Eu não anotei aqui, mas assistente social tem uma lei própria, que é 30 horas por semana. Então pode ser 8 horas no dia, 8 horas no outro dia, dá 16 horas, mais 8 horas no outro dia, dá 24 horas, 24 horas mais 6 no outro dia, para fechar as 30. Né? Enfim, dividir dentro da semana, desde que não ultrapasse 30, 36, perdão, 36 não é 30. Não ultrapasse 36, pode ser 8 por dia, até o limite de 36 horas por semana. Enfim, algumas atividades, são poucas, né, que a lei estabelece essa jornada máxima. Me lembrei agora, agente comunitário, o agente comunitário de saúde, agente de combate a epidemias, também a lei fala 40 horas semanais. Né? Eles são trabalhadores contratados pelos municípios na questão de saúde da família, questão de combate a endemias. E existem também as limitações contratuais, acordos individuais ou acordos coletivos. E aqui, né, são todos aqueles acordos respeitando esses limites. Então, desde que eu respeite na jornada normal de 8 e 44, desde que eu respeite 6 no caso de turno de revezamento, lembrando que turno de revezamento eu posso desconsiderar essa questão das 6 horas por acordo coletivo. Desde que eu respeite os limites de lei, eu posso combinar outros. Né? Então, vou imaginar que eu vou contratar um contador para trabalhar no meu escritório. Um contador pode trabalhar 8 horas por dia e 44 por semana. Mas eu posso contratar esse contador para trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta. 8 horas de segunda a sexta vai dar quanto? 40. Então, qual que é o limite de jornada dele? 8 e 40. Se ele trabalhar 9 horas num determinado dia, ele vai ganhar 1 hora extra. Extrapolou a jornada diária. E se de repente ele começa a trabalhar no sábado? Trabalha 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Não, se pensar na jornada diária, ele não fez nenhuma hora extra diária. Mas se eu pegar 8 horas de segunda a sexta e 4 no sábado, vai fechar quantas? 44. Qual que era o limite dele que foi contratado? 40. Então ele vai receber 4 horas extraordinárias. Não teve nenhum dia, extrapolou a jornada ordinária diária. Mas a jornada ordinária semanal, ele extrapolou. Porque ele esteve em jornada. 8 horas na segunda, 8 na terça, 8 na quarta, 8 na quinta, 8 na sexta e 4 no sábado. Todos os dias não teve jornada diária extraordinária, mas teve a jornada semanal extraordinária.
Poderia contratar por 36, por 30, enfim, aí se aplica aquela regra de que é a vontade das partes. Pode estar previsto em acordo coletivo. Vamos imaginar aqui em Ponta Grossa, os shoppings. Os shoppings trabalham de segunda a segunda. Trabalham domingos, trabalham feriados, mediante um acordo ou convenção coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Então tem uma cláusula lá que fala, pode ter trabalho, mas a jornada é de 6 horas por dia, salvo algum acordo direto com algum estabelecimento do shopping. É uma jornada que houve uma limitação convencional através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, né? E aqui, antes de encerrar esse termo de limitação de jornada contratual, lembrando que esse acordo pode ser tácito. Tudo pode ser tácito no contrato de trabalho, na relação de emprego, desde respeito à lei. Então vamos imaginar que o trabalhador foi contratado, assinou o termo de contrato que ia trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, sendo 8 de segunda a sexta e 4 no sábado. Trabalhou um mês assim, 2 meses assim, 3 meses assim. De repente o empregador falou, não precisa vir mais no sábado, né? Não veio mais no sábado. Se o empregador falou, não precisa mais, ele falou, estou reduzindo a sua jornada. Posso reduzir o salário? Não. Lembre da regra de proteção do salário. O salário é irredutível. Mas, professor, estão falando agora dessas medidas provisórias, aonde reduz o salário e reduz a jornada de trabalho. Vamos falar isso também nas próximas aulas, né? Mas lembrando que este tipo de coisa, de forma normal, quando que pode acontecer? Mediante negociação coletiva, mediante atuação do sindicato. Estas medidas provisórias tiraram o sindicato para alguns trabalhadores. Até houve uma liminar do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, dizendo não, tem que ter a atuação do sindicato sempre. Essa medida liminar dele foi momentaneamente derrubada e os outros ministros falaram que não. Para este caso específico de calamidade pública, mas só para este caso, porque a medida provisória é limitada a esse caso, pode haver a redução de jornada com a redução proporcional de salário para vários trabalhadores que ganham até um determinado valor de salário, ou para outros que ganham mais e têm curso superior dentro dos limites, pode haver essa redução de jornada com redução de salário, mas isso é excepcional, né? Não vamos nos deter muito aqui, porque espera em Deus, né? Ou, para quem não acredita em Deus, esperemos de qualquer forma que o quanto antes vai ser solucionado essa crise e esta medida provisória especificamente para essa crise. Então, feche esses parênteses. Não estou falando do caso de redução de jornada por conta da pandemia. Estou falando daquele caso em que o empregador fala, não precisa vir mais no sábado. Então a jornada dele foi alterada para 40 horas. Se daqui 4 meses o empregador diz, vai continuar vindo no sábado, me arrependi, eu não deveria ter dispensado você no sábado. O trabalhador vai trabalhar no sábado. Estava escrito lá que era 44. Essa jornada no sábado será extraordinária? Sim, será extraordinária. Porque, embora originalmente estava escrito que era 44, alterou para 40. Lembra aquela regrinha de proteção do salário que eu trabalhei? Inalterabilidade prejudicial? Ora, alterei, diminuí a jornada sem diminuir o salário. É benéfica para o trabalhador. Agora, não posso alterar mais a jornada causando prejuízo. A jornada não é mais 44. Ela foi alterada expressamente para 40. E pode ser uma alteração também tácita. O empregado resolveu, não vou trabalhar mais no sábado. Vê o que acontece. Não foi descontado o salário dele. 1 mês, 2 meses, 3 meses.
Na prática, o que aconteceu? Embora o empregado não pediu, o empregador não mandou, o empregado simplesmente, ele mesmo por conta, mudou a jornada dele para 40, e o empregador durante meses concordou com aquilo. O que aconteceu? Alterou a jornada dele para 40, de forma tácita. De forma tácita, é um acordo. O que prevalece é o acordo. Lembrando, desde o começo que estou falando aqui, desde que o acordo respeite a lei, desde que o acordo respeite as limitações impostas pelo direito, ele tem valor. Ora, o direito diz que é no máximo 44. O acordo que eles fizeram, antes ou depois do início da prestação da relação de emprego, foi de 40. Então este é o limite de jornada, de 40 horas. Né? No nosso próximo encontro, virtual, eu acho que será ainda, antes de falar sobre essa divisão de jornada diária, ou, jornada ordinária e jornada extraordinária, eu vou falar sobre alguns períodos de descanso que podem existir durante a jornada ou entre uma jornada e outra, que são os intervalos, intra e interjornadas. Mas é essencial, gente, para entender como que se aplica o intervalo, entender o que é o conceito de jornada. E para encerrar, então, jornada é, como medida de tempo de trabalho, aquele período em que o empregado está aguardando ou executando ordens. Este é o período de jornada. Embora a gente vai ver que ficticiamente podemos imaginar que alguns períodos de intervalo sejam jornada. Mas por quê? Esses períodos de intervalo que são considerados jornada é porque, para a lei, embora esteja no intervalo, ele está aguardando ordens, executando ordens também, da mesma forma. Então, jornada é quando ele está aguardando ou executando ordens, dentro daqueles limites que nós falamos. Estou à disposição de vocês, não só pelo Moodle, mas também lá no nosso grupo de WhatsApp, para dúvidas que aconteçam durante o horário da aula ou depois também, tá certo? Valeu, até mais.